Shabbat Shalom. Há uns 2 meses, comecinho da pandemia, eu li com os meus filhos A Revolução dos Bichos, o clássico de George Orwell, sobre uma fazenda na qual os animais tomam o poder com a promessa de criar uma sociedade igualitária, mas que rapidamente reproduz as mesmas injustiças que existiam quando eram os humanos que tomavam conta. O livro é claramente uma crítica ao regime totalitário da União Soviética, mas o tempo decorrido desde a sua primeira publicação, em 1945, permite que a gente enxergue reflexos da situação descrita lá, em muitos regimes fora da órbita socialista. Bola de Neve, por exemplo, é um dos líderes da Revolução dos Bichos e um dos porcos do gabinete que comanda a fazenda do novo regime. Em algum momento, no entanto, ele é expurgado, some da fazenda e passa a ser associado a tudo de ruim que acontece com a comunidade. O que era, no original, uma referência ao expurgo de Trotsky, parece descrever alguns cenários da realidade que a gente vive hoje. Entusiasmado pela forma animada que meus filhos gostaram do livro, eu resolvi também resgatar uma leitura antiga e, depois de 25 anos, voltar a ler 1984, do mesmo George Orwell. Lá naquela época, 25 anos atrás, o livro tinha me deixado muito marcado com a realidade distópica, também em um regime totalitário, baseado não só na União Soviética, mas também na Alemanha nazista. Uma frase tinha ficado marcada nesses anos todos, desde a primeira leitura. E eu reencontrei essa frase agora. A liberdade é a liberdade de afirmar que 2 mais 2 é igual a 4. A frase é usada em referência à possibilidade de que o Estado totalitário do livro afirmasse que 2 mais 2 é 5 e que as pessoas, cegas pela crença no líder, se convencessem de que essa é a verdade. Nem todo mundo sabe, mas a minha primeira escolha de carreira, primeiro curso universitário que eu comecei, foi Ciência da Computação, que basicamente é um curso de matemática aplicada. Os números têm quase que valor sentimental para mim. E talvez seja por isso que naquela época essa frase do Orwell tenha me impactado tanto. Se a gente perder a capacidade de identificar o que é verdadeiro e o que é falso, no que a gente vai acreditar? Se alguém for efetivamente capaz de nos convencer de que a mentira mais absurda, como a de que 2 mais 2 é 5, de que essa mentira é verdade, a gente perde parte do juízo que caracteriza o que quer dizer ser humano. George Orwell, em um artigo publicado ainda durante a Segunda Guerra, e 6 anos antes da publicação de 1984, tinha escrito: a teoria nazista, de fato, nega especificamente que tal coisa como a verdade exista. O objetivo implícito dessa linha de pensamento é um mundo de pesadelo em que o líder ou alguma classe dominante controle não só o futuro, mas também o passado. Se o líder disser que tal e tal evento nunca aconteceu, bom, isso nunca aconteceu. Se ele disser que 2 e 2 são 5, bom, 2 e 2 são 5. Essa perspectiva, dizia o Orwell, me assusta muito mais do que as bombas. Essa perspectiva me assustava já na primeira leitura e continua me assustando, provavelmente mais do que 25 anos atrás. Mas tem um outro lado meu, que reconhecem que as nossas vidas não podem ser descritas só pelos números.
depois de largar o curso de ciência da computação, eu acabei me formando em administração de empresas e fui fazer meu mestrado em economia. Duas áreas do conhecimento que nos últimos anos têm se pautado por decisões baseadas em dados, ou em outras palavras, análise dos números antes da gente tomar qualquer decisão. Eu não discordo fundamentalmente dessa abordagem. Eu acho que a gente precisa fazer da análise uma prática cotidiana. Mas eu também acho que a gente, às vezes, corre o risco, quando acha que tudo é mensurável, que dá para estabelecer o valor de tudo em números. Especialmente nesses dias de isolamento físico, é importante lembrar do que está muito além dos números. Ontem, a gente quebrou a barreira das 20 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Claramente, se trata não só de uma crise de saúde pública da mais alta gravidade, mas principalmente de uma desgraça para esse país. São mais de 20 mil famílias que perderam um pai, uma mãe, uma avó, um filho, um melhor amigo. São 20 mil futuros que a gente não vai mais conhecer. É uma daquelas situações nas quais a tradição judaica diz que a gente vai encontrar Deus sentado no chão, com cinza sobre a cabeça, chorando e lamentando o que está acontecendo. Mas essa análise toma como óbvio um fator que eu não tenho certeza que seja tão evidente, que é o valor da vida humana. Para quem acha que o valor da vida humana é zero, essa crise não tem importância nenhuma, porque lá volta a matemática. 20 mil vezes zero é zero. Perceber a dimensão dessa tragédia implica reconhecer que teria sido trágico, mesmo se só uma pessoa tivesse perdido a vida pela nossa apatia, pelo nosso descaso ou pela nossa negligência. Os jornais têm publicado pequenas histórias sobre as pessoas que têm morrido de Covid-19. Quando a gente conhece um pouquinho de quem eles eram, a estatística, o número, vira indivíduos, vira relacionamentos, vira uma questão pessoal. Aí a gente reconhece que na frase mais de 20 mil pessoas já morreram por Covid-19 no Brasil, a parte mais importante tem que ser pessoas e não 20 mil. Um outro jeito de ver isso é olhar para quando uma só morte nos impacta de uma forma profunda. E é óbvio que quando tem um parente nosso, um pai, uma mãe, um filho, uma tia, um avô, isso se torna pessoal. Mas às vezes mesmo quando não é parente. Quando Aldir Blanc, cujas músicas me lembram o som que eu escutava no banco de trás do Passat branco do meu pai. Eu perdi uma parte da minha infância com o falecimento do Aldir Blanc. E por isso se tornou pessoal para mim. Se a gente olhar para fora da Covid, quem não lembra do Alain Kurdi, aquele menininho sírio de 3 anos, cujo corpo afogado foi encontrado em uma praia da Turquia e cuja foto estampou jornais do mundo todo em 2015. Uma foto, uma criança, capazes de mudar a opinião do mundo inteiro com relação à crise dos refugiados. Ou Devaldo Rosa, aquele músico morto com 80 tiros na frente de um quartel do Exército no Rio de Janeiro, há um pouquinho mais de um ano, e cuja morte escancarou a violência da intervenção militar no Rio. De novo, uma só morte e um impacto gigante. É provavelmente porque a tradição judaica reconhece o impacto de cada perda, que ela nos ensina que salvar uma vida é como salvar o mundo todo. 20 mil mundos. 20 mil mundos perdidos. A paraxá dessa semana
É a primeira do 4º livro da Torá, que em português se chama Números. O nome vem de um pedido de Deus para que Moshe faça um censo dos hebreus. O que não deixa de ser curioso, porque tem uma proibição religiosa contra contar gente. Tem uma discussão se essa proibição vem da Torá ou se ela é posterior. Mas essa proibição que leva algumas pessoas a uma prática que talvez vocês já tenham visto, de que quando algumas pessoas querem contar um minyan, elas não contam 1, 2, 3, porque tem essa proibição contra contar gente. Então elas contam uma frase que tem 10 palavras. Oshia et amcha uvarech et nachalatecha ureim unesaim ad haolam. Redima teu povo e abençoe tua possessão. Cuide e sustente-os para sempre. Tem gente que tem uma outra prática que eu acho um pouquinho mais estranha. Então eles falam não 1, não 2, não 3, não 4, e assim eles não estão contando. Tem muitas interpretações, muitas explicações para o motivo dessa proibição. Mas eu gosto de pensar que tem um tanto de desumanização cada vez que a gente transforma alguém em estatística. Os nazistas entenderam isso e tiravam o nome das pessoas e transformavam elas em números tatuados nos braços. Elas não eram mais pessoas, elas não tinham mais valor, elas eram só um número. Por isso, nós somos proibidos de contar pessoas. Uma forma de impedir que a gente tire qualquer parte da dignidade inalienável de todo ser humano. Toda a vida conta. Tem nome, tem sobrenome e tem uma história pessoal. Ninguém é só número. Em hebraico, esse 4º livro da Torá se chama Bamidbar, no deserto. Foi na vastidão do deserto que o nosso povo abandonou as limitações e a idolatria de Mitzrayim, a terra das águas estreitas, e construiu a sua liberdade através do relacionamento com o Deus que criou a humanidade, cada um de nós, a sua imagem e semelhança. Foi no deserto que a gente escutou pela primeira vez o Shema. Escuta, Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Eu gosto especialmente de uma interpretação hassídica do Shema, segundo a qual um não deve ser entendido como um número, mas tem que ser lido como o todo. Escuta, Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é tudo. A cada vida que a gente perde, esse tudo se subtrai. Eu, você, todos nós perdemos. Não pelo número, mas pela vida, pela história, pelas possibilidades que nunca mais vão acontecer. Que a nossa viagem literária, pela amplidão do deserto do livro de Bamidbar, a gente encontre também a nós mesmos e a liberdade. A liberdade de reconhecer a verdade, a liberdade de desejar e lutar pela vida, a liberdade da gente continuar humano, continuar afirmando que 2 mais 2 é igual a 4. Shabbat Shalom.